Graça e paz, povo de Deus, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, estamos aqui para fazer um pequeno comentário sobre Gênesis capítulo 3, amém? Nós sabemos que em Gênesis capítulo 3 se encontra o capítulo onde conhecemos o pecado original, isso é o pecado de Adão e Eva, o pecado de desobediência, né? Onde o Senhor havia dito a eles para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles acabaram sendo enganados pela serpente e comeram, né? E esse capítulo fala algo, né, fortíssimo, porque nós aprendemos com ele. Eu me lembro também de Deuteronômio 8 e de também Mateus capítulo 4. Em Deuteronômio 8, do versículo 1 ao 3, Deus ele diz a Moisés para falar ao povo, dizendo: lembra-te de onde eu te tirei e tal, daquela servidão, te dei mandamentos para que você saiba que você depende dos mandamentos, porque o homem não vive só de pão, mas o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus repete essas mesmas palavras em Mateus capítulo 4, quando ele é tentado pelo inimigo. O inimigo: olha, transforma essa pedra em pão e come, você está com fome. Jesus diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E em Gênesis capítulo 3, nós compreendemos isso muito bem. Porque a palavra de Deus foi para Adão e Eva: você pode comer de tudo que tiver no jardim. Deus deu uma liberdade grandíssima para o homem: você vai colocar o nome dos animais, você vai usufruir de tudo isso. Só que só tem um porém: você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto. Porque certamente no dia que você comer, você vai morrer. Você não vai ter condição de passar por essa situação, não, você vai morrer. Mas Adão e Eva ali foram enganados pela serpente, que conseguiu colocar uma dúvida no coração de Eva, que depois convence o marido a comer. O inimigo diz: é assim que Deus falou? É isso que Deus disse? Vocês não podem comer de nada daqui? Não. Podemos comer, disse Eva, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque não vamos morrer se a gente comer. E o inimigo colocou dúvida, uma dúvida terrível, disse: não, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus sabe. Olha a artimanha do inimigo. Deus sabe, colocou dúvida na palavra de Deus e nas intenções de Deus, como se Deus quisesse alguma coisa ruim para Eva, para Adão. Deus sabe que você vai se tornar como ele, não quer te deixar alcançar esse nível, não. E ali Adão e Eva comeram e depois o pecado entra no mundo. No capítulo 3, versículo 17, a sentença de Adão como homem, Deus disse: olha, por conta do teu pecado a terra agora se tornou maldita. Amados, por conta do pecado de Adão, a terra se tornou maldita. Pense, somos melhores do que Adão? Somos melhores do que Eva? Claro que não. Muito pelo contrário, Adão e Eva foram criados sem pecado, então realmente eles eram melhores que nós, naquele estágio. Mas nós não somos diferentes de Adão e Eva. Temos o corpo, homem e espírito, temos as nossas fraquezas humanas. O que eu quero dizer? Se o pecado de Adão tornou a terra maldita, e os nossos pecados? Compreenda que quando você peca, ou por obras, ou por palavras, ou por comissão, ou por omissão, ou por pecado de ignorância, como está em Levítico, é pecado. E o pecado, ele tem esse mal, ele contamina tudo que você toca. Tudo que você coloca a mão, onde você coloca a planta do teu pé em pecado, vai se tornar um lugar maldito, um lugar ruim. Mas Jesus não rasgou o escrito de dívida? Ele não cravou na cruz toda a maldição? Claro, trazendo o que? A santidade. Com a santidade vem a restauração. Com o pecado
vem a destruição. Tanto é que o Evangelho, tanto é que as cartas paulinas, as epístolas, tratam muito, mas muito desse assunto. Para quê? Para que nós, cristãos, venhamos evitar o pecado. Porque assim como Adão e Eva viviam no paraíso, em um corpo imortal, assim como Adão e Eva viviam na comunhão com Deus, o pecado tirou isso dele. E assim também, Jesus veio restaurar todas as coisas, nos tirar das trevas e nos transportar para o reino de Deus. Mas o pecado é tenebroso. Por isso, vamos encontrar em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e por conta do pecado estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, não tem comunhão, não tem acesso à glória de Deus. A glória que nos dá uma vida abundante, a glória que nos cerca, que nos protege, a glória que nos garante, né, a ressurreição para a eternidade com Deus, a glória de Deus em nossas vidas. O pecado destrói isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 6 de Romanos, versículo 23, também diz que o salário do pecado é a morte. Então, Paulo, ele pergunta também no capítulo 4, capítulo 6 aos Romanos, nós que morremos para o mundo, para o pecado, como ainda vamos viver no pecado? Não, convém andar agora de que maneira? Já que ressuscitamos com Cristo pelo batismo, venhamos andar em novidade de quê? Em novidade de vida, meu amado. Então, assim como foi com Adão, é com qualquer outro ser humano. O pecado traz o quê? A maldição. A maldição do quê? Da morte. A maldição do perecer dos sonhos. A maldição de naufragar os projetos. O pecado é terrível. E a palavra de Deus tem esse selo. Timóteo 2, ele vai falar que tem esse selo. Aquele que profere o nome de Cristo se aparta da iniquidade, do pecado. Então, todo aquele que profere o nome de Deus, que crê em Deus, se aparta do pecado. Porque o pecado vai trazer o que? A maldição. Vai trazer o que? A morte. Vai trazer o que? As dificuldades da vida. É Deus que está falando. A santidade. Santificai-vos hoje e amanhã farei maravilha no meio de vós. Esta é a palavra. Quando Deus quis falar com os homens, com o povo de Deus ali em Horebe, lá em Êxodo 19, o Senhor diz a Moisés, Moisés vai, santifica o povo, hoje, amanhã, porque no terceiro dia eu vou descer para falar com eles, aos ouvidos deles. Então, meu amado, tira o pecado, você está tirando os problemas. Tá? Atos 3 também, 19 ao 21, diz sobre isso, para que a gente venha se arrepender dos nossos pecados e voltar para trás, deixar de fazer esses pecados, para que venha sobre nós um tempo de refrigério, pela presença de Deus. Isso é, sai o pecado, entra Deus. Entra o pecado, sai Deus, porque Deus não comunga com o pecado. A luz e as trevas não tem nada. Então nós que somos igreja, que amamos a Deus, venhamos temer e tremer diante do Senhor, zelar pela palavra. João capítulo 9, versículo 4, diz que Deus é sábio de coração e poderoso em obra. E aí vem uma pergunta, quem é que se endurece contra Deus e tem paz? Não existe paz para quem se endurece contra Deus, para aqueles que vêm, conhecem a palavra e faz diferente. Essas pessoas não vão ter paz. Por quê? Porque Deus não vai comungar com isso. E você diz, poxa, então Deus é autoritário demais. Não, Deus é santo em tudo. Como é que Deus vai deixar de fazer as coisas certas para se unir àquele que está fazendo uma coisa errada? Nem nós que somos pecadores aceitamos isso em nossas vidas. Quando a pessoa começa a errar muito, a gente prefere parar de andar com essa pessoa do que continuar com ela. Então, como é que um Deus tão santo, tão poderoso, tão maravilhoso, com tudo que tem nos concedido, vai aceitar uma vida de pecado? Então, o pecado, pelo pecado veio a morte, pelo pecado veio a maldição sobre toda a criação, e ainda assim o pecado tem, né, essa coisa de destruir tudo que toca. O pecado tem isso, contamina tudo mesmo ao seu redor. Então, foge da aparência do mal, evita todo tipo de pecado,
É bem claro, 1 João 2. Filhinhos, não pequeis. Ah, mas poxa, eu não vigiei e pequei. Então, busca Deus. Busca Deus. Olha o que está escrito, filho, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado no céu, Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só dos nossos, mas de todas as pessoas do mundo. Então você se volta para Jesus e diz, Senhor, eu reconheço a tua soberania, eu reconheço o teu governo, eu sei que eu errei, eu não estou em conformidade com a tua verdade, me perdoa, me ajuda a não cometer mais essa prática, ou não falar mais dessa maneira. Senhor, dai-me um novo coração, como Davi fez, né? Pediu um coração. Uma outra coisa, ele disse, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vou me lembrar do que Deus falou, para não estar comendo, né, dessa árvore aí que traz a maldade e o mal, né? O pecado traz a morte sobre toda a humanidade. Então, lembra disso. Se você pecar, você vai tornar, assim como Adão tornou o mundo maldito, nós também vamos estar tornando o mundo maldito. Principalmente aonde nós convivemos, que é onde a gente coloca a planta do nosso pé. Então, foge do pecado. Foge. Resiste o pecado. Não peca. Por quê? Porque Deus, meu amado, Ele tem te amado demais, tem nos amado muito. Deus tem estendido as mãos para nós. Deus tem desejado nos abençoar em todo o tempo. Só que Ele tem esse princípio. Em pecado, Ele não nos ouve. Está lá em João também. João capítulo 9. Deixa eu conferir aqui se é o versículo 30 ou o 31. Vou fazer essa leitura para estar encerrando esse vídeo, para não ficar muito longo, não é isso? João 9, cadê 30? Né? É 31 mesmo. João capítulo 9, versículo 31, que diz assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. A esse ouve. Então, se você é temente a Deus, guarda os mandamentos de Deus, saiba que Deus tem prazer em te ouvir, prazer em te socorrer, prazer em te abençoar. Mas se pecamos, Ele também nos deixa. Está lá, 2 Crônicas 15, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Deus nos deixa, né? Até o versículo 3, 1, 2 e 3. 2 Crônicas 15, 1, 2 e 3. Deus dizendo, se você estiver comigo, eu estou contigo. Se você me deixar, eu te deixarei. Mas eu não deixei Deus. Não, amado. Quando optamos pelo pecado, estamos automaticamente deixando Deus. Amém? Fique essa palavra. Ame ao Senhor. Ame o seu semelhante. Ame. E que Deus te abençoe em todas as coisas. Aleluia. Até mais. Até a próxima.